Olá e bem-vindos ao Cantinho da História. Hoje nós vamos responder à questão do Rafael. Rafael gostaria de entender melhor a relação da história de Horus com a história de Jesus e se existem mais histórias semelhantes. Rafael trouxe uma pergunta muito interessante, muito instigante e é essencialmente uma questão que não se refere à história, sim à antropologia, o que a torna mais trabalhosa de responder. O momento em que a antropologia e a história se encontram é um momento interessante, é um momento em que a gente estuda os costumes, a história da cultura, a história das religiões, a história da identidade das comunidades, dos povos, das nações. Essa questão é difícil de responder porque ela trabalha com conteúdos polêmicos, não só na academia, mas na sociedade. Eu tenho visto na internet uma série de posts, alguns vão do humor até alguns que são mais eruditos, mais trabalhados. Mas existe uma comparação de fato entre o mito de Horus e o mito de Jesus. E como é que a gente começa essa resposta, né? Horus é um deus morto. Quer dizer que as pessoas que adoraram Horus durante suas vidas já não existem mais. Ele pertence a uma religião que hoje é histórica, que ela não tem existência física na nossa realidade. E por isso nós podemos ver Horus como um mito, ao contrário de Jesus, que Jesus pertence a uma religião que está viva. Horus tem pontos em comum com Jesus. Como ele tem pontos em comum com Apolo e como ele tem pontos em comum com uma série de outras divindades. E por que isso? Porque as culturas se comunicam. Porque a antiguidade clássica, como nós a conhecemos, ali na orla do Mediterrâneo, que vai Egito, Grécia, Roma e se desloca um pouco para o Oriente, abarcando a Mesopotâmia, a Pérsia e talvez a Índia, essa antiguidade tem em comum um ponto, que é a circulação de exércitos que estão constantemente em guerra e a circulação do comércio. E isso faz com que as culturas entrem em contato umas com as outras. Não só isso, quando um reino vence outro numa guerra ou quando uma nação vence outra, o ocupante normalmente incorpora à sua própria religião aspectos da religião do ocupado e existe uma simbiose de crenças. Isso faz com que, com o passar do tempo, alguns deuses vão adquirindo características que não eram originais suas, mas que eram de outros, no momento em que essas populações se encontram e passam a conviver de maneira definitiva. Por isso há muitas semelhanças nas lendas e nos mitos do mundo antigo. É por isso que algumas pessoas vão falar, olha, o dilúvio existiu, porque existiram mitos e histórias em vários povos antigos, então só pode ter existido. Quer dizer, é claro que existiram inundações e enchentes durante toda a antiguidade. A mera existência do Egito prova isso, porque o que era o Egito? O Egito se tornou uma nação florescente por causa das cheias do Nilo. Toda aquela enchente medonha que, quando a água retraía, deixava os nutrientes e permitia cultivar o solo, senão o Egito seria um deserto e nem população teria, ou teria uma tribo aqui, outra ali. A questão é, o fato de existirem fenômenos naturais que, de certa maneira, encontram eco nos mitos, não nos permite dizer que os mitos são realidade. Porque
a definição de mito é uma definição de algo fantástico, de uma história que contamos para transcender a realidade, para ler a realidade de uma maneira simbólica, de uma maneira mítica e para criar identidades étnicas, identidades culturais. Então, quando você assistir a um documentário na Discovery ou na Geográfica ou no History Channel e encontrar aqueles historiadores e cientistas cristãos dos Estados Unidos tentando provar que as coisas que estão lá na Bíblia aconteceram, desconfie muito, porque um cientista sério sabe a diferença entre mito e realidade. Esse é um dos grandes problemas quando a gente vai tratar do mito de Jesus. Para os cristãos, Jesus não é um mito. A grande maioria das pessoas que praticam essa fé se recusa a ver as evidências históricas de que talvez Jesus nem sequer tenha existido. Não esse Jesus que está nos evangelhos ou que vem sendo transmitido de geração a geração. Essa figura que consta dos evangelhos, tanto dos apócrifos quanto dos canônicos, é uma figura construída. É provável que tenha existido um profeta chamado Jesus, mas é muito improvável que ele tenha sido martirizado do modo como está narrado nos evangelhos, porque ali existe uma série de incongruências com o procedimento romano. Além do que, não existem registros na burocracia romana de todo esse processo. E os romanos eram muito meticulosos em seus registros. As poucas alusões que existem a Jesus em textos considerados históricos não estão nos textos originais, porque a gente não tem mais acesso aos textos originais que foram destruídos. O que se tem são cópias medievais feitas por monges copistas, e tudo leva a crer que eles incluíram essas menções a Jesus nesses documentos para legitimar o estabelecimento da Igreja Católica. Então, o que nós temos aí é um grande problema de abordagem. Quer dizer, é claro que quando Jesus surgiu, Jesus não era cristão, Jesus era judeu. E se vocês olharem lá em Mateus, há um momento em que alguém interpela e Jesus responde: não penseis que eu vim revogar a lei dos profetas. Eu não vim revogar, eu vim cumprir. Isso significa o quê? Isso significa que ele estava inserido numa cultura judaica e que ele pretendia cumprir as escrituras judaicas. Ele não era cristão. O cristianismo foi inventado depois por Paulo de Tarso e por toda uma linha de pensadores que se lhe seguiram e que foram dando o estofo para a construção da Igreja Católica enquanto instituição. Então, muito do que está nos evangelhos canônicos foi escrito por pessoas que jamais conviveram com a pessoa de Jesus, em se tratando de uma pessoa real. Já eram lenda quando foram escritos, já eram mito quando foram escritos. E para seduzir, do momento em que Paulo de Tarso começa a compilar algumas cartas e a tentar organizar uma religião que viria a ser o cristianismo, ele precisa seduzir pessoas que pensam de uma maneira totalmente diferente. Porque a maioria dos cristãos não para pensar que a Grécia ateniense, a Grécia que se confronta com os cristãos no momento em que Paulo de Tarso surge com suas ideias, é uma Grécia sofisticadíssima, é de uma qualidade intelectual e de uma dimensão de pensamento que aqueles camponeses da Judéia, aqueles pescadores, carpinteiros e nômades, alguns outros sedentários, não são páreo. Quer dizer, a religião da Grécia, os mitos gregos, eles são extremamente sofisticados se comparados às histórias da Bíblia. Eles têm uma dimensão tão universal que até hoje são usados no teatro, na psicanálise. São mitos que
explicam as atitudes humanas, ao contrário do que está na Bíblia. A Bíblia é um grande compêndio de barbárie, selvageria e restrições acima de tudo. Então, o que se tem aí é o encontro de uma cultura extremamente sofisticada com uma cultura praticamente bárbara, no sentido de ignorante. E o que Paulo de Tarso faz? Ele tenta sofisticar a história de Jesus, ele tenta envolver a história de Jesus em conteúdos simbólicos para que seja mais palatável ao público grego. Posteriormente a isso, à medida que a igreja se consolida como instituição, existe uma ação praticamente de guerra para acabar com as outras mitologias, com as outras religiões. Eu acho que já é público e notório que o cristianismo não se espalhou pelo mundo pelo amor. Os primeiros monges, os primeiros padres, eles foram extremamente violentos, eles destruíam os objetos de culto e de veneração das outras culturas. A Igreja Católica se associou ao Império Romano e usou o poderio romano para subjugar a crença dos outros povos. E o que ela não conseguiu destruindo imagens, ela conseguiu queimando pessoas. Eu recomendo, nesse ponto, que você assista um filme chamado Alexandria, em português. O título original é Ágora. E é um filme muito interessante que conta a história de Hipácia, a bibliotecária de Alexandria, e que mostra sem pudores, embora o final seja bastante mais leve do que o que aconteceu na vida real, mostra sem pudores o caráter ignorante, bárbaro e cruel dos primeiros cristãos e o modo como eles esperavam pacientemente até ter uma certa maioria numérica, e que quando eles se sentiam no poder, eles destruíam qualquer adversário intelectual ou religioso. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque uma das estratégias da Igreja Católica para apagar os outros mitos foi sobrepor as datas litúrgicas a datas ligadas a outros mitos. Então você tem o Natal. O Natal comemora o nascimento de Jesus. Só que tudo leva a crer que, em tendo existido o Jesus histórico, ele nasceu em abril, ele não nasceu em 25 de dezembro. 25 de dezembro é a data em que se comemora o deus Mitra, que era um deus muito forte na Pérsia e em várias regiões adjacentes. E a igreja sobrepôs uma data comemorativa para apagar, do mesmo jeito que aqui na América Latina catedrais foram construídas em cima das pirâmides astecas, a igreja sempre sobrepôs as suas datas litúrgicas a datas que eram simbólicas a outros povos. Por exemplo, a Páscoa, em que se relembra o martírio de Cristo, a Páscoa nada mais é do que a comemoração judaica da travessia no deserto, da saída do Egito e da chegada à Terra Prometida. Só que os cristãos impuseram em cima da Páscoa judaica a comemoração da Páscoa cristã. O que você tem aí nesse caldo de cultura, né, dessa disputa para saber qual é a fé verdadeira, é que ao longo desses 2000 anos de existência do cristianismo se revelou o pior do ser humano. Nós tivemos todos os tipos de papas que se entregaram ao crime, à luxúria, houve envenenadores. Uma grande maioria deles tinha um amor quase obsceno ao dinheiro, muito mais do que ao sexo e à comida. Então, não há... a Igreja Católica em si não é uma instituição livre de mácula, não é uma instituição pura. E toda vez que se discute um cânone de fé, toda vez que se impõe algum dogma, isso é acompanhado de uma grande perseguição de quem pensa de modo contrário. E não é só a Igreja Católica que age assim. Nós temos várias denominações cristãs. Existe a Igreja Católica
ortodoxa, por oposição à romana, existem os cristãos copta, existem toda essa variedade de protestantes, tem os protestantes históricos, que são luteranos, calvinistas, batistas, metodistas, e existem os pentecostais, que hoje são, quer dizer, em cada esquina tem uma igreja que é uma dissidência de outra e de outra e de outra. E cada um deles interpreta essas escrituras que foram historicamente construídas do jeito que quer. Então é muito difícil comparar Jesus com qualquer outra figura mitológica, porque a grande maioria das pessoas não aceita o fato de que Jesus é um mito. E se você pensar do ponto de vista antropológico, do modo como as religiões são construídas, não existe religião que não seja baseada em mito. Por quê? Porque a religião é uma questão de fé. E para você testar a fé de qualquer pessoa, você tem que exigir que ela acredite em coisas impossíveis, porque senão não seria fé. Não existe religião baseada em realidade, porque a realidade está aí, a realidade já existe por si. A religião é baseada em mitos. Você me pergunta se existem mais histórias semelhantes? Existem. Vários antropólogos já trataram disso. Se você tiver acesso posteriormente, quando você entrar na universidade, se você for a uma biblioteca de história ou de ciências sociais, você vai encontrar a obra de Mircea Eliade, Mito e Realidade, que acho que é em 5 volumes, e que trata de uma grande variedade de deuses de todas as culturas possíveis e imagináveis, que tem pontos de ligação entre si. Outra obra bela e muito bem escrita, embora em português a edição seja bem reduzida, é a história do Fraser, que chama O Ramo de Ouro, The Golden Bug, que em inglês ela tem por volta de 8 ou 9 volumes, eu sei que é extensa, muito extensa, e em português recebeu uma edição compacta. A edição em espanhol é maior, mas a edição em português de vez em quando aparece num sebo por aí, e é interessante porque o Fraser parte principalmente não só do que os mitos têm em comum, mas do que eles conservam em comum após a passagem do tempo. Porque os mitos, enquanto estão vivos, eles vão se transformando de acordo com as comunidades que os veneram, de acordo com as comunidades que lhes dão existência, vão se transformando também. É difícil falar disso sem que você tenha um pouco de leitura, mas eu recomendo também que você assista um filme que está por aí pela internet que chama O Julgamento de Deus. É um filme que não tem ação nenhuma, são só diálogos, e que trata de um grupo de judeus que está prisioneiro num campo de concentração, que vai ser morto e que está discutindo a possibilidade de Deus ter abandonado o seu povo. Deles terem feito alguma coisa que fez com que o Deus deles quebrasse a aliança e eles deixassem de ser o povo escolhido. E nessa discussão surgem uma série de momentos em que as pessoas se questionam sobre os mitos e sobre como nós vivemos os mitos. Esse é um filme interessantíssimo. Também existem comédias que levam você a pensar, e esse é uma coisa que está se perdendo nas comédias. Hoje há muita coisa óbvia. Eu recomendaria Dogma, do Kevin Smith, que é muito interessante, além de ser engraçado e bem feito, com um excelente elenco. E eu recomendaria Religulous, do Bill Maher. Muito disso está na internet, alguns estão na programação do Telecine ou das HBOs. Existe um canal que se chama Film and Arts, que é da BBC, que também passa esse tipo de filme e que tem alguns documentários bem interessantes. A questão é,
essa é uma pergunta que quanto mais você responde, mais você quer responder. E quanto mais você ler e pesquisar e assistir filmes e documentários, mais você vai querer saber. Porque ela leva ao âmago de como nós pensamos, de como nós criamos estruturas de apoio para viver a nossa realidade. Porque as religiões foram inventadas para suprir carências humanas, para combater o medo da morte, o medo da incerteza, o medo da aleatoriedade do universo. Os mitos, eles têm que ser ao mesmo tempo reconfortantes, eles têm que oferecer algum conforto espiritual, mas ao mesmo tempo eles têm que ser temíveis, porque uma das grandes ferramentas de difusão das religiões é o medo. O modo de manter os fiéis realmente fiéis é incutindo um medo sobre-humano, sobrenatural do que está além. E nesse ponto, tanto os cristãos quanto os egípcios foram bem eficientes. Então, o que eu diria para você é o seguinte: existem semelhanças sim entre Horus e Jesus, e essas semelhanças existem porque existe um intercâmbio cultural muito grande entre as culturas na antiguidade. Existe um intercâmbio não só de mercadorias, não só de pessoas, existe um tráfico humano muito grande em todos os sentidos, desde tráfico de tropas, quer dizer, o tráfego no sentido mais coloquial, mas também um tráfico de escravos, de mercadorias, e ideologicamente essas culturas estão muito próximas umas das outras. Então, os mitos se comunicam e se intercomunicam e trocam informações entre si e vão se transformando à medida que o tempo passa. No caso de Jesus, o que a gente tem é que, por ter chegado depois, e Jesus o cristianismo é uma das últimas grandes religiões a se conformar, a tomar forma. O islamismo é a última grande religião, mas o cristianismo é a penúltima. No momento em que o mito de Jesus está sendo construído pelas pessoas que se sucederam, ele vai pegar o que há de mais destacado em outros mitos e vai recontar, e vai incorporar, e vai reconstituir para legitimar a própria história de Jesus. E essa é uma maneira que as pessoas encontraram de se identificar com o mito. Até hoje existem cristãos copta no Egito, sendo que hoje o Egito é de maioria muçulmana. Mas não existe mais ninguém da religião antiga, não existe mais ninguém que preste homenagens a Anubis, ou a Horus, ou a Osíris. Da mesma maneira que, se você vier aqui para a América Latina, você vai encontrar o cristianismo amplamente disseminado, e até mesmo os indígenas têm uma certa dificuldade em recuperar as suas práticas originais, tal o assédio cultural movido pelos religiosos, tanto protestantes quanto católicos. A história das religiões caminha paralelo com a história dos exércitos. Uma das melhores maneiras de dominar, de subjugar um povo invadido, é invadindo a seara da sua cultura e impondo os valores do invasor. E é por aí que a religião é usada desde sempre. Se você quer entender melhor a relação entre essas duas histórias, procure ler mais, procure assistir documentários sérios, procure esses filmes que eu te recomendei, e não pare nunca de estudar, porque é um assunto fascinante, e quanto mais a gente estuda, mais quer estudar. Qualquer outra pergunta, qualquer outra dúvida, é só você mandar.